Olá, senhores! Sejam bem-vindos ao Moda Masculina Podcast. Eu sou o Pedro Nog, seu anfitrião aqui toda semana. E hoje nós temos uma convidada muito especial por várias razões. A primeira delas que eu quero destacar é que é de uma terrinha muito querida por mim, Minas Gerais. Adoro Minas, principalmente pãozinho de queijo e café. Oh, muito bom. E além disso, essa nossa convidada, eu acho que é a primeira pessoa, a primeira consultora aqui no nosso podcast que vem de um background de ser estilista. Então ela é designer de moda também e fez aí a transição para consultora de imagem. Débora, queria te dar, muito prazer te receber aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu queria te convidar para se apresentar oficialmente para a rapaziada. Conta aí, quem que é a Débora? Pedro, obrigada, é uma honra estar aqui, né, no Moda Masculina Podcast, que eu assisto todos os episódios, não perco um. São aulas que a gente tem aqui nesse podcast, né, eu te mostrei o livrinho, anoto tudo, aprendo com cada um que vem aqui, e era um sonho estar aqui participando, e obrigada por me permitir vir aqui realizar esse sonho, né, que eu acompanho vocês há anos, desde o Elombre. Nossa senhora, então realmente faz tempo. Faz tempo. Eu tô sempre ali atualizando e vocês estão aí na moda masculina comigo sempre, desde o Elombre. Obrigado. Prazer é nosso, Débora. Primeiramente, obrigada, prazer. E bom, minha história, eu sou formada em moda, né? Fiz design de moda na FUMEC, que é uma universidade em Belo Horizonte, então um curso de graduação de 4 anos. Me formei, fiz de 2011 a 2014. E aí, eu sempre fui muito curiosa com tudo, assim. Moda aconteceu de uma forma muito natural na minha vida. Minha mãe, ela quis ter feito belas artes, queria ter feito belas artes, mas meu avô não deixou. E ela tem a veia artística, então ela pinta, faz aquelas letras de caligrafia em convites. Adoro. Qual que é o nome dela? Raquel. Beijão pra Raquel. Então, tem uma veia artística aí que eu acabei herdando dela. E sempre vi minha mãe desenhando, pintando. E aí, quando eu era bem pequena, minha mãe sempre gostou de me fotografar e me levava em estúdio fotográfico para fazer foto. E aí, um belo dia, lá em Itaúna, eu sou do interior de Minas Gerais, as lojas infantis começaram a fazer desfiles das coleções num clube lá da cidade. E me interessei, porque minha mãe me levava para comprar e quem escolhia a roupa era eu. Então você... Então eu sempre tive uma opinião muito forte. Eu não deixava minha mãe escolher a roupa para mim, era eu que escolhia. E aí, quando elas me convidaram, eu quero ir. E comecei a tomar gosto. E aí, não sei se você lembra do Moacir Franco, ele ia muito no Raul Gil e ele chegou a ter uma agência de modelos, que chamava Talentos Brilhantes. E tinha essa agência lá em BH e eu pedi minha mãe para me levar para fazer o curso de modelo fotográfico e de passarela. E aí eu fiz esse curso, aprendi a desfilar, aprendi a fotografar e comecei a gostar mais ainda. E sempre desfilando. E aí chegou o 3º ano ali do ensino médio, aquela dúvida, né? E aí, agora, o que eu vou fazer? E eu falava assim, meu Deus, mas eu não gosto de engenharia, eu não gosto de matemática. Exatas não é comigo. Medicina, muito menos. Que né, nossa, essa área aí. Fazer medicina. E assim, não tenho aptidão. Sempre gostei de história e português. E aí, um belo dia, uma amiga me falou que tinha um curso de moda. E aí eu falei assim, poxa, existe curso de moda? Deixa eu pesquisar isso daqui. E fui pesquisar, fui olhar a grade do curso. E eu falei assim, é isso que eu quero fazer, eu não tenho dúvidas. E aí, enquanto eu tava lá na aula, eu ficava já desenhando os croquis, eu já treinava para entrar na faculdade. E aí, descobri esse curso na FUMEC e fiz o curso, 4 anos. E é um curso muito completo, né, Pedro? Porque tem a teoria, mas também tem a prática. Então, a gente aprende a costurar, aprende a fazer modelagem masculina, feminina. Isso olha, para quem tem muita gente, muito seguidor, vou fazer um exposed de 20, 19 anos que fala, não vou fazer faculdade, isso é perda de tempo, é perda de dinheiro. Cara, não é. Ouve aqui
o que a Débora está falando. Eu concordo 100%, também fiz faculdade, para falar a verdade, eu não cheguei a me formar em jornalismo, mas eu fiz praticamente inteira. E, meu, você aprende muito, cara. Muito, muito. Não é um tempo desperdiçado. Ao contrário, e muita gente também acha que faculdade de moda é fútil, né? Que é só roupa. E ao contrário, é um mundo, né? É um mercado. Olha a indústria da moda, o tanto que emprega e que movimenta a economia, é uma das maiores, né? Então, é uma profissão muito séria, sim, né? Que deve ser levada a sério. E aí, a gente estuda tudo. E aí, com a modelagem masculina, croquis masculino, história da moda, que o homem se enfeitou primeiro do que as mulheres, né? Então, historicamente, o homem mirou na natureza. Então, se você vê aí, o leão, ele é mais vistoso do que a leoa. O pavão é mais vistoso do que a pavoa, né? Então, a gente tem toda essa referência. E eu já comecei a me interessar ali na faculdade de moda pelo universo masculino. Então, a gente passa por tudo. E aí, no final da graduação, me formei e o pessoal sempre comentava assim, faz um curso no exterior, porque tem mais valor aqui no Brasil, né? A moda na Itália, na França, é muito valorizada, porque é onde nasceu ali, né? E eu falei assim, tá, mas eu não falo inglês, não falo italiano, não falo francês, mas eu falo espanhol. Falo espanhol fluente. E aí, eu falei assim, poxa, eu tenho que achar um curso de moda em espanhol. Aí, outro desafio. Então, fui pesquisar e encontrei o IED, que é o Instituto Europeu de Design, que hoje tem aqui no Brasil, tem aqui em São Paulo, tem no Rio. Eu acho que tem em Curitiba, ou será que eu tô errado? Não, mas sei. eu não lembro onde, mas eu sei que tem aqui. Então na época não tinha no Brasil ainda. Não tinha. Eu acho que estava começando, acho que só tinha no Rio ou aqui em São Paulo, se não me engano. E não tinha nenhum curso que eu não tivesse aprendido ainda. Então, eu queria algo que a faculdade de moda não me deu. Sim, alguma coisa para complementar, porque não fazia sentido você fazer um curso de alguma coisa que você já tinha aprendido, né? Exatamente. Então, eu falei, poxa, eu quero um curso de moda que seja diferente, em espanhol. E aí, descobri o IED em Madrid. Tem em Madrid e tem em Barcelona. Descobri o curso de personal shopper, que lá eles chamam de personal shopper. E aí, vi a grade, falei assim, achei interessantíssimo esse curso. É isso. Só que lá, para estudar lá, você tem que mandar uma carta comprovando quem você é, formado em quê e tudo mais. E eles têm que te aprovar. Então, assim, não é só pagar e entrar. Eles têm que te aprovar lá. E aí, depois, eu mandei a carta, depois de 2 meses, eles me responderam. Nossa! Que era um curso de verão. E aí, me responderam faltando 1 mês, mais ou menos, para o curso começar. E aí, eu falei assim, eu tenho que ir. Meu, e... Então, daí você foi estudar personal shopper na Espanha, isso por volta o quê? De 2015? Foi 2015. 2015, isso, legal. Tá fazendo 4 anos agora. Não, acho que faz mais, já vai fazer 10 gente. anos, 2015 isso, já. ano que vem faz 10 anos, Pô, muito legal. E daí eu imagino que você tenha ficado... Naquela época, pelo menos a minha lembrança, 2014, 2015, a moda masculina ainda estava começando a dar uma despontada, principalmente nessa questão de consultoria, não tinha tanto esse mercado. Então eu imagino que quando você voltou, você acabou preferindo ir mais para a questão do design de moda e trabalhar como estilista, ou não? Então, na verdade, aconteceu junto. Eu fiz o curso lá e aí voltei para o Brasil. E no curso de personal stylist, de personal shopper lá, eu já reparei, eu falei assim, poxa, os homens aqui se vestem de uma maneira super elegante. Por que lá no Brasil não é assim? E aí isso já me despertou. Eu falei, poxa, a moda masculina aqui é diferente. Os homens impecáveis. E eu estudava perto da Gran Via, que é a principal avenida de Madrid, e que é onde tudo acontece, tem as grandes lojas, né? Todo mundo passa ali. Então, era um desfile para mim, todos os dias. E aí, eu voltei para o Brasil. E aí, eu falei assim, poxa, ninguém fala disso aqui ainda. Vou trabalhar com isso, vou trabalhar com a consultoria. Bacana. E aí, eu voltei para o interior de Minas, para Itaúna, de onde eu sou, e montei o meu escritório lá. E desde o começo já focando em moda masculina.
Atendi os dois. Ah, tá. Você atende a Atendi moda os dois. feminina também. Sim, Legal. a feminina também, até hoje. Até hoje? Até hoje. Ah, eu não sabia. Eu achei que você tava legal. Até hoje. Mas o foco maior é no masculino. Porque eu atendo as esposas. Faz sentido mesmo. Também, muitos casais. Já ajuda o casal a mudar o estilo. A mudar o estilo, Pô, os bom. dois. Tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar, isso é importante, É cara. importantíssimo. Porque tem muito caso. É raro. Olha, poucas vezes eu vi, vou dizer mais, nunca eu vi um caso de uma mulher que se veste mal e um homem se veste bem. Mas já vi muito que é o contrário. Mulher se veste bem e o marido, o namorado, parceiro, qualquer coisa se veste mal. É o que mais tem. E aí, às vezes, acontece muito naturalmente também. A mulher faz a consultoria e o homem vê, poxa, minha esposa tá elegante. Então, eu preciso acompanhar. E aí, eles vão e procuram, sabe? Mas aí, voltando, eu abri o meu escritório. Foi o primeiro escritório de consultoria de imagem no interior ali, na minha região, Itaúna, Divinópolis. E aí, em meio disso, nesse meio tempo, o Matheus da Urbo, que é meu amigo, eu já conhecia, decidiu criar a Urbo e me chamou para ser a estilista. Nossa, que legal, a primeira estilista. As peças da Urbo são lindas. A gente tem aqui uma meia dúzia deles. Meu, o caimento é muito bom, o tecido é muito bom, a estética, uma das minhas marcas prediletas, cara. Os meninos estão aí deslanchando, sendo referência aí com tecidos de café, cannabis também. Então, assim, eles estão sempre pesquisando. E eu fui a primeira estilista da Urbo, isso foi em 2016. Caramba, que legal. 2016. Então, eu estava trabalhando com a consultoria e estava trabalhando como estilista com eles. Porque, na verdade, são duas coisas que se completam muito, Total. né? Porque, para quem é consultor, você ter o conhecimento de modelagem das peças, de tecido, é um diferencial gigante, né? Que se aplica depois, quando o cliente vai comprar uma peça, uma recomendação, putz, cara. Sem dúvidas, né? Então, realmente, na minha consultoria, é o meu diferencial, porque eu dou uma aula ali para o cliente sobre tecido, sobre modelagem, sobre acabamento. Acabamento, verdade. Né? Então, a gente vira a roupa ao avesso para ver a costura, para ver o forro também, né? Então, são detalhes que as pessoas esquecem de olhar. Então, trabalhei com eles e, como eu sou freelancer, né? Deles eu fui para outra, que é a Serafine, também da região ali. E me apaixonei pelo universo masculino. Eu falei assim, eu quero trabalhar com isso. Que legal. E daí hoje você está em BH ou você continua na... Eu esqueci o nome da cidade. Itaúna. Itaúna. Você continua em Itaúna? É muito pertinho, porque meus pais moram em Itaúna. Então, eu sempre tô lá visitando e atendendo clientes também. Então, é 1 hora de BH, é muito pertinho. Ah, tá, então grudado. É grudado. Pô, Então, Débora, que bacana. Eu queria Teve uma coisa que você falou muito legal, que eu queria pedir para você falar um pouquinho mais, sobre a questão dos homens terem se, vamos colocar entre aspas, pavoneado antes das mulheres. Porque se a gente pegar assim, os últimos 100 anos, 150 anos, de fato, o estilo masculino, acho que não tem muito a ver com a Revolução Industrial, né? Começou a ficar muito básico, muito funcional, mas se você pega todos assim, os milhares de anos anteriores da história, e até uma história recente, né? Você pega, sei lá, corte francesa, corte inglesa, Isso. salto alto, maquiagem, homem Perucas. sempre... Perucas. O homem sempre foi muito vaidoso e daí, de repente, enxugou. Então, conta um pouco mais dessa questão aí. Eu até fiz um post recente no meu Instagram sobre a história do rei Luís XIV. Que é ele que fez da França o que a França é hoje na moda. Todo mundo acha que foi Maria Antonieta, né? E não, começou com ele. Porque naquela época, a França não era influência em nada. A França importava tecido da Itália, importava moda da Espanha, que a Espanha era referência em moda na época, porque eles produziam um tingimento preto, pigmento preto. Então, era muito caro. Nossa. E aí, os homens ostentavam os ternos, né, os costumes, bem austeros, assim, bem sérios, porque era tudo preto. Entendi. Então, eles andavam, era uma moda bem austera, bem séria. Só que a Espanha era referência. E a França não era referência em absolutamente nada. Nada. E aí, ele chegou, assumiu o trono, né, ele teve 72 anos de reinado, foi o maior da Europa. E aí, quando ele assumiu, ele falou assim,
acabou, isso não vai acontecer mais. A gente não vai passar a importar mais nada. Tudo tem que ser produzido made in França. Caramba, cara. Aqui na França. A gente não vai importar nada. E aí ele fez com que tudo fosse produzido ali manualmente. E aí que começou a alta costura. Olha. Então ele lançou essa alta costura, tudo feito ali na França, sem importar nada, feito localmente. E também lançou as revistas de moda. Porque ele era um rei que usava muita peruca, as roupas eram coloridas, usava salto, ele era todo pomposo. Diferente da moda espanhola, que era toda séria, toda austera. Até quando a gente vê os quadros, a arte, né? Isso eu aprendi com a Bárbara, que ela também é formada em moda. E ela fala para mim, ela sempre falou, putz, quando quer estudar moda, tem que estudar arte, porque antigamente, obviamente, as pessoas não tinham fotografia, nem vídeo. Então, os quadros é onde você consegue ver como as pessoas se vestiam. E realmente, os espanhóis, você vê aqueles quadros, é uma coisa muito sombria. Muito sombria, Por causa do tingimento preto, que era caro. Coisa, cara. E aí, então, o rei Luís XIV, ele mudou a França, né? Juntamente com o ministro de economia dele. Que acompanhava ele. Se eu tentar lembrar, eu lembro o nome desse cara, mas eu sei. Jean-Baptiste Colbert. Ah, esse aí é o famosão, legal. Isso. Então, eles traçaram um plano econômico para a França ali, que bombou. Então, a França passou a ser referência em moda, em tudo. Então, ele lançava ali. Então, por exemplo, os tecidos, o que vai ser usado no verão. Então, os tecidos mais leves, mais cores, os lenços, a seda. E aí, ele pedia para os artistas da época pintarem e divulgarem para as pessoas seguirem, porque ele queria que a população seguisse isso. Caramba! Então, tinha que ser de acordo com o rei. Com os gostos dele. Ele falou assim, agora todo mundo vai se vestir de acordo com o que eu quero. E aí que surgiu a revista de moda, como a gente entende hoje, e as coleções, primavera, verão, outono e inverno. As coleções foi nessa época também? Também. Então ele lançava ali a revista primavera, verão, com os tecidos, o styling, e depois o de inverno, outono e inverno. Porque o clima da França era muito mutável. Realmente, não é que nem o Brasil, que é meio que verão. Não dá pra falar o ano inteiro, porque o pessoal que mora lá mais pro sul, Santa Catarina, é realmente mais... o país é muito grande, né? De São Paulo, Rio, Minas, meio pra cima, daí é quase sempre verão. Isso. E daí, fala um pouco também sobre o que mudou, que daí os homens, pararam de valorizar, assim, tanto a estética. Eu acho que começou realmente com a Revolução Industrial, né, que a aparência já não se importava mais, o homem tinha que mostrar serviço, né, então mudou aí. Porém, depois ali, eu acho que na moda ali dos anos 70, os homens já começaram a voltar de novo, porque veio a moda unissex, né, e aí a mulher e o homem já passaram a se vestir mais parecidos. Você vê que a moda dos anos 70, o homem usava calça flare, as camisas coloridas, né? E aí começou anos 80, anos 90, e aí como a moda, como a gente conhece hoje, que é a moda, né? Porém, no Brasil, eu acho que isso daí deixa um pouco a desejar. A minha sensação é que, olha, a gente tem o Elombre desde 2012, também 2024, e o Moda Masculina 2015. Eu sinto uma mudança nesses 10, 12 anos tão grande, primeiro do homem, assim... O homem médio, assim, todos começarem a passar a se interessar por moda, né? Porque, 10, 15 anos atrás, eu falo homem médio, era, muito pouco o cara que valorizava. Daí agora, eu diria, não sei se a maioria, mas pelo menos uma boa metade dos homens já, eu tenho que caprichar nas minhas roupas, no meu corte de cabelo. E chegando mais para agora, né? Se a gente pegar 2024, 2023, não apenas de seguir tendências, mas tentar entender o próprio estilo. Beleza, não é apenas copiar o que eu quero comunicar, como eu vou comunicar, e andando em paralelo com isso, o surgimento de muitas marcas para cada nicho. Então, marcas que são mais criativas para o homem, que quer uma criatividade maior, marcas que são mais funcionais e práticas, com tecidos tecnológicos para o homem que busca isso. Então, cara, para mim, assim, esses últimos anos, eu vejo uma mudança gigante, cara, de pluralidade, né, de estilos e de propostas. Você falou uma coisa interessante da tecnologia, é que eu falo muito, assim,
A moda, ela acompanha o que acontece no mundo, né? Você viu o desfile do Pharrell agora, da Louis Vuitton? Que aula que foi aquele desfile, né? Falando de cultura, de humanização, enfim, tinha várias coisas naquele desfile, várias mensagens, né? E a gente está aí na era da tecnologia, da inteligência artificial, dos carros elétricos, tudo é touch, né? A gente não precisa fazer quase nada mais. E a moda tem que acompanhar isso. Verdade. A nossa vestimenta tem que acompanhar isso, né? E o que eu sinto hoje na moda masculina no Brasil é que o homem ainda tá ali na época da geladeira branca. Sabe? Ele tem o carro elétrico, o Apple Watch ali, tudo moderno, mas a vestimenta às vezes não acompanha. Então, é o que eu falo com os meus clientes. Olha, tem que acompanhar, tem que atualizar, porque a moda tá, o tempo inteiro mudando. Não pode ficar pra trás. Essa é outra coisa legal, cara, que a gente costuma falar muito no podcast, que é sobre a questão, quando a gente fala da moda atemporal, que mesmo quando a gente fala de uma moda atemporal, uma camisa branca, por exemplo, eu tô de camisa branca hoje, Sim. Mas ela se reinventa, ela é cíclica, mas sempre quando ela volta, ela vai tendo mudanças. Nunca é uma coisa assim, putz, que você volta a ser exatamente que nem, sei lá, uma tendência que tinha nos anos 50 ou nos anos 80. Ela vem, mas com uma nova roupagem, né? Tipo, seja de tecido, seja num caimento, vai para um mais slim, vai para um mais larguinho. Igual a sua, que é tecido tecnológico. Então, essa aqui, essa é maravilhosa. Ela é da... Caramba, me faltou o nome. Não é da Under Armour. Eu tô com o nome Under Armour da Urban. Caramba. Sei. Da Urban, que é do grupo Aramis. Aramis. E olha a mídia. Ela parece slim fit. Ela parece roupa de academia. De academia, Então, elastano. Tal, putz, ela é muito confortável. Muito confortável. E é a camisa branca. Reinventada. Exato. Né? Com um toque moderno. E essa é a nossa função, né? Eu, como estilista, é o que eu procuro. Porque a moda masculina, ela não tem tantos detalhes como a feminina. Não tem as variações de produtos, né? O mix de produto é muito menor. Uhum. Então, a nossa preocupação é isso, é em tecido, né? O homem, o que o homem hoje busca? Ele quer estar bem vestido, mas ele quer ter conforto. Uhum. Principalmente aqui no Brasil, que é um país quente, né? Então, ele precisa ter esse conforto. E os detalhes, acabamento, aviamento, que é uma coisa importante. Palavra chique. Essa é de quem estudou moda, mas para quem se formou. Conta aí pra galera o que é aviamento, Débora. Aviamento é, por exemplo, os botões, o zíper, essas peças geralmente de metal da peça. Então, zíper, botões, a plaquinha da marca, né, que a gente coloca ali, seja um bordado, seja a plaquinha. Então, tudo isso a gente olha. Tem que ser olhado minuciosamente, porque moda masculina é detalhe. Tem que ter olho clínico e vou acrescentar uma coisa aí na sua lista. Etiqueta. Porque você, tanto na hora de comprar, quanto na hora de lavar, porque muita gente compra e daí estraga em uma semana e fala, nossa, mas a peça é ruim, mas peraí, seguiu o que tava na etiquetinha. Só joga na máquina e não tá nem aí. Então, quando os meus clientes fazem a consultoria, eu falo exatamente sobre isso. Então, eu ensino, olha, que sabão que você utiliza? Joga tudo na máquina? Como que passa? Manda para a lavanderia ou não? Né? Então, eu já dou essa orientação para que eles já saiam da consultoria informados e que não aconteça igual você disse. Para ter independência, né? Porque, no fim das contas, a consultoria... A gente faz, né, para preparar a pessoa para conseguir depois fazer as análises sozinho. Sozinho, isso. E a roupa, ela precisa de cuidados. Uhum. É igual tênis branco. Eu falo com o meu cliente, quer ter tênis branco? Tem que cuidar, tem que limpar, gente. O tênis não vai limpar sozinho. Então tem que tirar aquele tempo ali, cuidar, lavar. A peça de couro, a gente não tem que hidratar? Então, tem que cuidar da peça, tem que tirar um momento. É que eu falo assim, ó, domingo, fim de domingo, que tá aquele tédio, já separa ali, tira aquele tempinho pra separar os looks da semana, pra limpar o que tem que ser limpado, né? Porque durante a semana, na correria, a gente não tem tempo mesmo. Então, tira esse tempinho ali no final de domingo pra já separar ali tudo pra semana e deixar pronto
Então, assim, essa é a dica que eu dou, sabe? É uma dica muito legal. Eu lembro que no documentário do Beckham, ele fazia isso. Ele Incrível. chegava no final de semana, é maravilhoso, né? Esse documentário. Maravilhoso. Arrumava já os lookzinhos e tal. Depois, durante a semana, você não tem... Não tem preocupação, Fácil. né? Me fala, legal, já que você tá falando, a gente tá entrando nesse universo de coisas que os homens precisam aprender melhor na hora de comprar e na hora de cuidar das roupas. Como que você compara, já que você faz atendimento feminino e masculino, como é que você compara o conhecimento que as mulheres, em geral, já têm de moda e o conhecimento dos homens? E a dificuldade de fazer as duas consultorias? Ótima pergunta, Pedro. Você chegou num ponto muito interessante, porque eu falo assim que a consultoria masculina, ela me cativa. Por quê? O homem, ele chega ali todo travadão. Então, a primeira parte da consultoria é a entrevista, que é onde eu sento com o cliente e vou querer saber tudo sobre a vida dele, né? O estilo de vida, o que ele escuta, o que ele come, os gostos, o que ele assiste, se ele gosta de série, se ele gosta de filme, que tipo de filme. E aí, eles, na entrevista, eles respondem, às vezes, meio monossilábicos. E aí, quando eu vou fazer pergunta, por exemplo, de personalidade, então eu falo assim, ó, me fala quais são os seus pontos fortes. E aí o cara fala assim, poxa, não sei te falar. Nunca parei para pensar nisso. Então, eles ficam ali mais pensativos, mais travados. E aí, eu vou ali, aos pouquinhos, fazendo uma brincadeira, entrando no gosto dele, entendendo mais sobre ele. E aí, no final, Pedro, o homem é outro. No final, ele já sai da consultoria assim, nossa, Débora, eu amei, ele já ama comprar. Eu tive um cliente que foi muito engraçado. Um cliente que não gostava de fazer a barra da calça. Super tradicional e tal. E aí ele falou assim, não, eu não vou usar essas calças curtas. Não adianta. Tava todo firme. Não adianta me passar isso que eu não vou. Aí eu falei assim, olha, calma. Deixa eu te mostrar. Vamos comparar aqui? E aí mostrei pra ele. Por favor, se abra, né? Deixa, de coração mesmo, deixa eu te mostrar. Aí fui com jeitinho, fui mostrando pra ele. No final, ele falou assim, Débora, como que eu usava aquilo? Como que eu usava aquilo? Que horrível! Não dá, pelo amor de Deus. Então, é muito legal esse processo do homem, sabe? De se descobrindo. Ele se descobre durante a consultoria. Eu tive um cliente também que, no dia do questionário, ele me falou que vestia 48. E aí, no dia do personal shopper, eu vou nas lojas antes, já separo, peço os vendedores ou o gerente para separar as peças, para a gente ganhar tempo. E aí, separei na numeração que ele me falou. Quando eu visto nele, não era 48, era 46. Entendi. E ele achava, na cabeça dele, que ele vestia 48, porque era um cara muito alto, magro, porém muito alto, e por ele ser alto, usava as roupas mais largas do que... Provavelmente ele não comprava antes, né? Era a esposa ou a mãe que comprava as roupas, então E quando comprava com essa percepção, sabe? Do grande, mas não olhava, sabe? Esse negócio de olhar para dentro, do autoconhecimento é engraçado, né? Às vezes as pessoas têm, mas eu acho que hoje em dia diminuiu muito e tá virando minoria de pessoas que acham que a moda é uma coisa superficial, porque ela não é, porque a moda, no fim das contas, ela te leva a olhar para dentro, a se entender, porque daí, olhando para dentro, você consegue expressar o que você é. E os homens, muitas vezes, eles não olham para dentro, eles ficam, sabe, nessa... Não sei, são afogados pela correria do mundo e pô, não param para refletir. Não param. E a consultoria de estilo, ela obriga você, é quase uma terapia, ó, parar e pensar em si mesmo. É uma terapia, eu falo, é a sessão psicólogo aqui. Porque eu tenho que observar também até o comportamento dele, né? O jeito de sentar, de falar, o estilo ali dele de, às vezes, levar uma conversa. Então, é uma interpretação até mais a fundo que a gente tem que fazer. Porque a mulher, falando agora da diferença do atendimento feminino para o masculino, a mulher, ela já chega ali empolgada, né? Ela já sabe alguma coisa, ela já pesquisou, ela já sabe alguma coisa daquele universo. Então, não é muita novidade para a mulher, né? É um processo incrível, elas também amam, que é um processo de autoconhecimento, porém é algo mais comum, mais familiar para a mulher. Para o homem, não, é algo muito novo.
Faz sentido, cara. Muito novo. Eu nunca fiz consultoria feminina, nem trabalho com moto feminina, porque eu não entendo nada, porque é muito complexo. Mas o que você falou faz todo sentido. Como a mulher já tem um conhecimento, é um ajuste fino. Uns detalhes. No homem, às vezes, vai desde o básico, tipo, faz a barra da calça. Isso. Tipo, uma coisa que... O que mais que já pegou de casos, assim, nos seus clientes? Uhum. Aqueles que, meu Deus, cara, isso não tem condição, que nem a barra da calça. Os grandes erros, que... A barra da calça é unanimidade. E, Pedro, eu vou te contar. O que a gente salva de peças num guarda-roupa só fazendo ajustes. Então, além da limpa, né, do closet cleaning que a gente faz, eu faço eles vestirem todas as peças para eu ver o caimento. Porque a gente consegue salvar muitas peças. Então, tem que vestir. Não adianta só olhar o estado da peça, se tá moderna, se não tá, mas tem que vestir, tem que colocar no corpo, sabe? Para ver como que a peça se comporta no corpo dele. Então, a gente salva muitas peças aí. Então, tem a questão da barra da calça. Outra questão que é um erro muito comum dos homens, principalmente hoje em dia, e eu fui num casamento recentemente de uma amiga, e, poxa, o sapato com a meia. Não vai falar que tava com uma meia branca. Não, meia branca não. Pô, aí no casamento, poxa... na rua, a galera usa, hein? Calça jeans, tênis escuro e meia branca fica... Inclusive tem post lá sobre isso, né? Esse aí dá vontade de chorar. Mas o que eu vi foi, por exemplo, quando você tá de gravata, a gravata é que pontua que o traje é social. Uhum. Você estando de gravata, você tem que usar sapato social com meia. E o que eu vi? Sapato social sem meia. Ah, entendi. Usando terno e gravata. E isso foi, assim, unanimidade. Foi barra da calça e o sapato com a meia. Pô, foi legal você ter falado isso, porque gera um ruído meio grande, né? No fim das contas, não existe nenhum certo absoluto, nenhum errado absoluto, mas quando a gente quer transmitir mais formalidade, o caminho é você mostrar menos do corpo, né? Então, que nem você falou, é a meia, é mais botões fechados, é o botão, às vezes, do colarinho fechado com a gravata. E quanto mais você vai mostrando o corpo, você vai saindo ali do mais formal para uma coisa mais magnética, mais descontraída, que daí conversa muito bem. Você abriu um botãozinho aqui, principalmente dois. Dobrou a camisa. Exato. Pele aparecendo. Aí você faz uma coerência no estilo inteiro. Isso, uma conexão. Exato. E sabe o que aconteceu? As pessoas, elas têm dificuldade de realmente analisar um todo ali. É um grande erro, porque foi um casamento na praia, às 11 horas da manhã. Porém, não significa que é um casamento na praia que ele vai ser despojado, que vai ser esporte fino. E não foi, porque não foi um casamento pé na areia. Entendi. Foi um casamento formal, que o traje era passeio completo. Daí não tem negociação. Aí não tem negociação. Não quer dizer que é na praia que, poxa, eu posso ir de qualquer jeito. Não. Então, a gente tem que olhar horário, local e o traje recomendado. Né? São 3 pilares para acertar no visual, para não cometer gafes. Então, por exemplo, 11 horas da manhã, 10 horas da manhã. Então, a gente vai com cores mais claras, com um tecido mais leve, um linho, né? Uma viscose, um algodão, tecidos naturais, de fibras naturais. E leveza. Leveza na cor do sapato, um marrom, né? Um acessório mais leve. São detalhes. Porém, o traje passeio completo. Então, terno e gravata, sapato social, coloca a meia, né? Então, as pessoas esquecem de olhar esse conjunto. Olha para uma coisa só e fixa naquilo. E o homem também, a maioria dos que eu perguntei, falou assim, poxa, por que você não fez isso? Não fez a barra da calça? Ai, deixei para a última hora. Ai, não tive tempo. Eu disse, gente, há quanto tempo a pessoa mandou o convite do casamento? Teve tempo para se programar. Nossa, não. E o pior é que você tá certa, mas esses caras eu não posso criticar, porque eu sou aquele cara que chega 2 dias antes, nossa, eu esqueci. Daí eu vou correndo ali no alfarje, na costura, pelo amor de Deus, dá pra ficar pronto pra amanhã? Como assim, amanhã? Puta, pelo amor de Deus, me salva, cara. Olha, esse é uma das coisas que eu mais... o homem não tem jeito. É do perfil, né? Até, eu tava lá na alfaiataria do Pedro Corula ontem, e ele falou, poxa, eu recebi um noivo aqui querendo
um terno pro casamento dele daqui uma semana. E não tem como fazer um terno uma semana. Então, o homem realmente ele não tem essa noção que precisa de um tempo, que precisa de ajuste, né? Porém, os ruídos de imagem que dão, né, são muito grandes. Então, assim, foi unanimidade. Barra da calça e não saber combinar o sapato, né? O sapato também, a galera fica bem perdida. Que sapato que eu uso? O que eu combino? Né? E eu posto muito no meu Instagram, em parceria com a WeBasic, sobre isso. Né? Sobre como usar. Cada sapato tem uma proposta. Né? O tratorado transmite uma mensagem, o social transmite outra. Em que momento eu usar, com que cor de sapato, eu devo combinar com cor de terno, de costume. Posso usar sapato social com calça de sarja, calça chino, né? Então, assim, a gente tira todas essas dúvidas na consultoria e tem que ter esse conhecimento. Me fala aí sobre coloração pessoal, porque eu tenho uma visão de que para as mulheres é uma coisa que tem um impacto muito grande, porque influencia na cor da maquiagem, né? Cabelo. Mulher costuma pintar mais o cabelo do que homem, costuma ter mais brincos e acessórios. Isso. No caso dos homens, é claro, às vezes é interessante, né, pela questão do autoconhecimento, mas até pela moda masculina ter menos cores, né? Por exemplo, você vai numa coisa formal, então você vai colocar uma camisa branca ou azul clara, talvez um rosa claro, mas você tem uma variedade menor, enquanto as mulheres vão ter vestidos de 10, 20. Então, qual que é a sua visão assim, sobre a importância da coloração pessoal comparando, né, o universo feminino e o masculino, que é uma coisa cultural, claro, né? Claro. Porque, que nem a gente falou, antigamente os homens usavam muita maquiagem, os reis, peruca, mas por um momento atual. Pedro, eu gosto muito de analisar a necessidade ali do cliente, o estilo dele, se realmente a coloração pessoal vai fazer diferença na vida dele ou não. Tá. Porque não adianta nada, às vezes, eu fazer a coloração pessoal nele, sendo que, às vezes, ele não se identifica com aquelas cores, e sendo que no mercado a gente não tem todas essas cores, né? No mercado masculino, igual você disse, é muito mais limitado do que a mulher. Então, às vezes eu entrego ali a cartela de cores para o cliente, ele não vai chegar ali na loja e vai encontrar todas aquelas cores, né? Então, assim, é um desejo meu, inclusive, até de desenvolver um material específico para isso. Só de noções de um homem de combinação, por exemplo. É uma coisa mais prática. Mais prática, sabe? E não a coloração pessoal em si. Mas eu tenho também clientes, por exemplo, eu atendo o Rodrigo Silva, que é arqueólogo, não sei se você conhece. Não, mas depois... Ele vai muito no PrimoCast. Nossa, só de você falar de arqueólogo, eu fiquei com vontade de saber mais, ele cara. Adoro arqueólogo, arqueologia. Professor, e muito inteligente. Ele é cristão, e aí ele é daqui de São Paulo, mora aqui em São Paulo. E aí eu fiz a consultoria dele, e como ele é uma pessoa pública, ele precisa de uma estratégia de imagem mais aprofundada, né? Então, aí a coloração pessoal para ele foi muito importante. Ah, tá. E quando a gente fez, a cartela dele foi em tons quentes, foi outono quente, casou super bem com o trabalho que ele faz de arqueólogo, porque já tá inserido nos tons. Que legal, ficou meio Indiana Jones, né? Um sol, areia, Egito, areia. Isso, você falou tudo. E aí a gente fez um trabalho depois, algumas fotos profissionais, e casou super bem. A estratégia tá até no meu Instagram, no destaque lá. A gente usou esses tons. E ele falou exatamente essa referência do Indiana Jones. Pô, que legal. Então aproveita e já falei pra rapaziada o arroba. É arroba Débora com H, né? Isso, Débora com H no final, depois do A. Débora Avelar S. Com S no final. Com S no final. Adorei, cara. Foi muito legal essa estratégia dele, sabe? Então casou super bem. Foi uma estratégia que foi assim... a tampa com a panela ali, sabe? Nossa, não, realmente Mas agora eu vou colocar uma questão. Você falou que ele era uma pessoa pública. Isso. E é um negócio que eu tenho pensado muito nos últimos tempos. Com o Instagram, ele tem virado meio que não só uma rede pessoal, mas como um currículo online. Porque, por exemplo, às vezes... vou marcar um médico. Você dá aquela sapiada. É o novo Google. Então. Eu vou no Google. Eu vou no Instagram, não vou no Google mais. Você dá aquela sapiada, um advogado, um arquiteto. Isso. Você vai contratar. Então, a minha sensação é que
quase todo mundo tá virando pessoa pública. Com o Instagram cara? é verdade. Com o Instagram é verdade. Não tem como. E a procura, hoje eu atendo um público muito grande de médicos. E eles têm procurado a consultoria de imagem exatamente por causa disso. Porque vai passar a fazer um Instagram profissional, vai aparecer ali e precisa de uma estratégia. Exato. Porque hoje o médico não usa mais aquele médico de jaleco branco, o dentista não tá lá com o uniforme branco mais, né? Todo mundo ali já tá ligado que precisa de uma estratégia que tem uma comunicação por trás disso. E me conta uma coisa, você, em geral, quando você pega em conceito de imagens, outros aspectos, você também costuma dar alguns aconselhamentos para os seus clientes? Por exemplo, esses dias eu estava pesquisando ali sobre a questão do ABCD, né, como o D da imagem, né, ter ficado muito forte o digital. Mas além do digital e da imagem, a gente vai ter o comportamento, né? Isso. E a comunicação. É um aspecto que você costuma explorar com todos os clientes ou só em casos específicos quando ele fala, putz, olha, eu, sabe, quero ser promovido, mas não sei o quê. Como é que você trata esses elementos? Tem que tratar tudo junto. Não tem como, assim, só com um cliente específico, não. Então, quando eu vou falar da consultoria para o cliente, apresentar o que a gente vai fazer, eu falo exatamente sobre isso. Gente, não é só a roupa, né? É um conjunto, é a aparência, é a comunicação e é a forma de se expressar, né? A roupa é uma linguagem não verbal, mas não adianta, tem que ter coerência. Não adianta eu estar aqui super bem vestida e maltratar as pessoas e ser mal educada e, né, às vezes falar errado, enfim, né, cometer gafes. Então, não faz sentido. Tem que ter uma coerência. E isso que é o legal, sabe? A gente trabalha de dentro para fora, mas precisa ter uma coerência. Às vezes as pessoas acham que é consultoria de imagem, que eu vou montar a pessoa ali. Poxa, não! É um trabalho de psicólogo mesmo. Eu tenho que extrair o melhor dela e colocar isso através da roupa. Mas tem que ter esse direcionamento de comunicação. Até por... É isso que você falou, é de dentro para fora. De dentro para fora. E é muito complicado, cara. Isso que você falou da importância de estudar. Eu nem sei se a gente já estava com a câmera ligada aqui, mas antes de ligar a câmera para quem está assistindo aí, a gente passou meia hora aqui batendo papo de várias coisas. As pessoas hoje em dia têm também com rede social, às vezes um negócio muito imediatista que, quer adquirir conhecimento, vê 2, 3 TikTok, faz um cursinho de sabe, um sábado e acha que sabe tudo o assunto. E, é complicado. Você está querendo desenvolver uma imagem bacana, ótimo. Agora, isso tem que andar junto com outras áreas da sua vida. E uma das áreas mais importantes é conteúdo. Você precisa ter conteúdo. Senão você causa uma primeira impressão maravilhosa. Mas daí, na conversa, não é só a primeira impressão. A primeira impressão é importante, mas, a relação, seja profissional, seja pessoal, ela se desenvolve no decorrer do tempo. No decorrer do tempo, exato. Não, é importantíssimo. Eu não sei se você já leu, Pedro, um livro que chama As Leis do Triunfo, do Napoleão Hill. Eu já li um do Napoleão Hill, mas não essa. Leia, porque dentro desse livro tem um capítulo que chama A Psicologia do Vestuário. É mesmo? Napoleão Hill? Nossa, dá uma não sabia. aula. Dá uma aula. E aí ele fala de uma experiência que ele teve lá depois da Primeira Guerra Mundial. Ele participou da Primeira Guerra e aí estava todo mundo falido, né? Sem dinheiro, sem estrutura. E ele falou assim, olha, o que me restou foi a roupa de guerra e um terno velho. E aí ele tinha um sonho de ser visto por uma editora, para ele lançar os livros dele. E aí ele sabia que existia um dono de uma editora que ia numa rua tomar um café todas as manhãs. E ele falou assim, eu vou dar um jeito desse cara me ver. E aí o que ele fez? Ele estava endividado, não tinha dinheiro, mas ele foi num alfaiate, que era amigo dele, e falou assim, olha, eu preciso de 7 ternos, mas eu preciso dos melhores ternos. Você faz pra mim? Mas é fiado. Caramba, ambicioso. Eu achei que ele ia pegar 7, um por dia. Caraca! Um por dia. E aí ele falou assim, mas eu preciso que você faça pra mim, mas depois eu vou te pagar. Pode ficar tranquilo. E como o cara era amigo dele, o alfaiate era amigo, o alfaiate fez os ternos pra ele. E aí mesmo depois do alfaiate, ele saiu e foi em algumas lojas e comprou camisa branca, gravata, algumas coisas pra complementar o uso do terno. Beleza. Ele pegou, os ternos ficaram prontos. E aí, o que ele passou a fazer?
ele ia todo bem vestido, tomar café e passar nessa rua pela manhã. E aí, o que aconteceu? O editor viu ele, começou a ver, e eles passaram a se cumprimentar. Opa, tudo bom? Beleza, só cumprimentar. E aí, o Napoleão Hill falou assim, eu vou fazer um teste com esse cara, quero ver se ele tá realmente me notando. E um dia ele não o cumprimentou. E aí, o editor falou, viu que ele não cumprimentou, e mexeu com ele, falou assim, oi, tudo bem? Deixa eu te falar, quem faz as suas roupas? E aí, você me parece ser uma pessoa super bem-sucedida. Quem é o seu alfaiate? Aí ele, pois não, é a casa Wilkin Sellery e tal. E aí eles começaram a conversar, ficaram amigos e o editor lançou o livro dele. Aí ele fala da importância do vestir, da imagem e do poder que ela tem na autoestima. Que também. História! Por tá isso em que chama. qual dos livros dele? A Lei do Triunfo. As Lei- Leis do Triunfo, As se não leis... me engano. São 16. Nossa! É. Nossa, essa história é incrível. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Incrível, incrível essa história. E ele fala do poder que a roupa tem. E ele fala assim, a gente não pode julgar o homem pela aparência. A roupa não faz o homem. Mas ninguém pode negar que a roupa, ela dá aquela ajudinha que a gente precisa. Sim, e eu sabe? acho que é um ponto assim, a gente não deve julgar os outros, só que a gente tem controle sobre o que a gente faz. A gente pode ver o outro e falar assim, eu não vou julgar, e não deve mesmo, o ideal é não julgar. Só que a gente não tem controle sobre o que os outros fazem. E os outros, a grande maioria, 99% das pessoas vão julgar você pela aparência. É natural do ser humano. Então, essa separação sobre o que está sobre o seu controle, Uhum. o ideal é não julgar, mas isso você decide sobre os outros sobre você não tá, então você tem que caprichar no estilo. É isso. Meu. Mas eu queria, essa história é muito inspiradora, mas eu acho que é importante fazer um asterisco aqui para quem tá assistindo não falar assim, putz, beleza, velho, vou agora na loja, vou comprar, paciência, vou gastar dinheiro, me endividar, não tenho, mas me vestir bonito. Calma, reparem, senhores, que o Napoleon Hill aqui, ele tinha um objetivo traçado. Ele fez, então não foi um gasto, foi um investimento que ele fez em comprar as roupas para, beleza, eu quero me conectar com aquele cara para lançar o meu livro e ganhar dinheiro. Então ele tinha um objetivo definido. Se você simplesmente for agora e comprar um monte de roupa, não é investimento, é gasto. A não ser que você fala, putz, vou comprar, não sei o quê, para na empresa, tal pessoa me reparar e eu ser promovido, ou para impressionar um cliente, ou pra, eu não sei o que. Aí cada pessoa define o próprio objetivo, mas se você for investir, tenha um objetivo, né? Tem um objetivo e tem uma estratégia. Estratégia, perfeito. O objetivo e a estratégia, porque o terno, a gente está falando aí de década de 40, né? Isso. Década de 50, que era uma moda muito formal de dia a dia. A gente olha os livros, os caras, até quando eu trabalho braçal, era de terno. Elegante. Hoje em dia, cara, você tem que ver, se você trabalha numa área criativa, você trabalha não sei o quê, você tem que ter a estratégia, perfeito. E o seu público também, né? Com quem você conversa, com quem você comunica. Então, tudo tem uma estratégia ali por trás disso, porque é o que eu falo, né? A moda são signos, são uma forma de expressar não verbal. E tudo comunica, gente. Cabelo, né? Maquiagem, acessório. Se você tá com óculos redondo, você tá transmitindo uma mensagem. Se você tá com óculos quadrado, é outra mensagem. Né? Então, tudo. É o que eu falo, gente. Na consultoria é o contrário. É a moda te servindo. É a moda a seu favor e não o contrário. Pô, gostei disso também. Você inverte o ciclo, porque, de fato, às vezes, quando a gente fala do universo fashion, você é escravizado pelo universo fashion. Isso, é a tendência. Quando você desenvolve estilo e imagem pessoal, é o contrário. Você que está pensando como usar aquelas 200 tendências, qual que você quer. É isso. A moda é a ferramenta. É a ferramenta. Então, é o que eu falo, a moda é a ferramenta do meu trabalho. Então, é o contrário. Por isso que é o trabalho de dentro para fora. Então, quando eu coloco ali os clientes, ou as clientes, às vezes, na frente do espelho, aí eu pergunto antes, assim, que tipo físico você acha que tem? Aí o cliente responde, eu tenho quadril largo. Aí você vai colocar ela na frente do espelho e vai tirar as medidas, às vezes nem tem quadril largo, tá? Dentro da proporção. Então, às vezes, a pessoa nem para se olhar, né? É igual o caso que eu te contei aí do meu cliente, que
poxa, pontos fortes, eu não sei falar de mim. Agora você me pegou, Débora. Engraçado Não mesmo, sei. cara. Aí, poxa, boa pergunta, vou ter que pensar. Posso te responder depois? Eu falei assim, não, pode me responder depois, mas pensa. Preciso que você pense. Quem é você? Nossa. Né? Porque a gente foi criado, assim, sempre olhando pro outro. Uhum. Se comparando. E pior ainda, se comparando com o comparando. outro, né? Né? Então, o tempo todo, ai, vou copiar, ai, é referência, ai. Ótimo, é ótimo se inspirar, né? É super válido, tem que ter referência, tem que ter repertório. Mas o olhar pra dentro, pra si, isso aí é o que vai fazer a diferença, é o estilo, né? É o seu toque. Meu, adoro. A gente já pode aproveitar e dar algumas sugestões, já que a gente está falando de comportamento, de autoconhecimento, de leituras. Você falou do Napoleon Hill, meu, ele tem vários livros incríveis sobre desenvolvimento pessoal. Tem um autor que eu gosto muito também, o Dale Carnegie, muito bom, Olha cara. só, não conheço. Como fazer amigos influenciar pessoas. Ah, sei. Que explora muito assim a coisa das relações, de como você... Ele é um livro que fala muito sobre elegância, no final das contas, elegância comportamental. Então, importantíssimo. É um livro que eu também recomendo, além do Napoleon Hill, o Dale Carnegie. É excelente mesmo. Cara, agora, já que a gente tá falando de livro, vou mandar uma pergunta aleatória, tá? Mas o que você tem assistido de legal, assim, de filmes, séries, que você... Seja aqui pela história ou pelos figurinos que você tem, gostado aí ultimamente? Bom, uma que tá na moda, eu acho que bombou aí, principalmente agora, é a Bridgerton, né? Eu adoro os figurinos de época. Eu acho, assim, impecáveis, os dandies e... eu acho, assim, espetacular. E essa questão dos dandies, o Pharrell Williams tá representando muito bem na Louis Vuitton, né? Os novos dandies, essa comunicação com os novos dandies hoje. Então, Bridgerton, agora o Beckham, o documentário dele eu indico todo mundo assistir, que ele é referência, né? Mas você sabe o que me surpreendeu? Aliás, eu já era fã do Beckham, mas teve uma coisa que me surpreendeu positivamente, que me fez ficar mais fã dele. O cara é super estiloso, é impecável, mas ele me pareceu uma pessoa tão agradável também, tão legal. Você vê ele dá vontade de ser amiga dele. Cara, você vê ele conversando com a esposa, com os filhos, tipo, cara, não é aquele cara... Tá ligado? O cara é o Beckham, ele podia, né? Achar que ele era não sei o que. Não, o cara tranquilão, faz o churrasquinho, planta a coisinha, né? Exato, todo meio Rodrigo Hilbert, assim. Exatamente. Ele passa uma vibe Rodrigo Hilbert. Isso, muito. Ele me passou isso. Nossa. Muito. Então quem não assistiu, assista, cara. Vale muito a pena. É um super documentário e a forma como ele fala, né, da moda e a Victoria Beckham, obviamente, claro, tem uma influência muito grande, né, nisso, mas você vê que é uma coisa dele. Que, né, antes dele namorar ela, ele já gostava. Ele já tinha, né, essa vaidade de querer. Isso. É que daí no começo da carreira era também, mano, aquele começo de anos 2000, não dá pra julgar ele, né, cara? Não dá. Nos anos 2000 foi uma coisa que fogo, década. Cara. Foi quando surgiu o sapatênis. Nossa, né? isso diz tudo, né, cara? Sapatênis, gente. toda listrada, e a calça com aquela... Nossa senhora. Larga. Foi o caos de 2000. Foi, cara. Mas ele... Uma coisa interessante, eu não sei se você sabe, por que o uniforme do Inter de Miami é rosa? Não, peraí, eu não sei, mas peraí, já que você perguntou, eu acho que foi uma pergunta retórica, mas deixa eu adoro uma charada, eu não sei. Ai, meu Deus, tem um flamingo, tem a ver né? com coloração pessoal, inclusive. Não acredito, cara. Me conta, vai, eu não sei, eu não adianta eu tentar chutar que eu não sei. Então, é porque na coloração pessoal, nas cartelas, a gente tem a nomenclatura das estações do ano, né? Outono, inverno, primavera e verão. E isso se deve às cores que a natureza fica nas estações do ano. Então, por exemplo, no hemisfério norte, isso é muito bem definido. Aqui não é tanto, né? Mas no hemisfério norte, a gente vê, por exemplo, no inverno, aquele céu azul, ou então é um dia cinza, nublado de neve, o sol é muito claro. A gente vê um pouco disso, mas lá é muito mais definido. E no verão, lá em Miami, o céu, no pôr do sol, fica rosa. Caramba! É lindo o céu no verão lá. Então, ele fica naqueles tons de rosa, amarelo e rosa no final, aquele rosinha claro. Então, o uniforme do Inter de Miami foi inspirado no céu de Miami, no pôr do sol. Meu, que legal. E tem gente achando que moda é coisa superficial, né? É tudo pensado. O cara faz um tributo ali pro pôr do sol, de Miami. Em homenagem.
E uma coisa que eu achei tão legal, cara, também em eles terem escolhido a cor rosa, não sei se tem alguma relação, mas até hoje é engraçado, né? Tem homens que são muito assim, tem uma visão muito antiquada. Preconceito. Um preconceito de, não, rosa é isso. E assim, para começar, que é uma das cores mais lindas da moda masculina, um rosa claro, fica sofisticado. Numa camisa, principalmente. Não é, cara? Poxa. E muitos caras deixam de usar por causa dessa uma coisa muito preconceituosa. Mas do Beckham ter um time que é rosa e mais do Messi jogar, cara, eu vejo a molecada. Eu tenho um irmão de 9 anos, o Fê, que adora jogar bola, e ele tem uma turma de amigos, e a molecada direto tá de rosa com a roupa do Messi, do Inter Miami, que é uma coisa que assim, 20 anos atrás, nossa, não vou usar. Menino usar rosa, né? Então, você tem ali uma mudança comportamental, né, que eu acho tão legal, cara. É isso. Eu até postei, assim, falei assim, quando o Messi entrou, eu disse, e aí, homens, vão usar rosa agora? Né? Porque o Messi é outra referência também. Né, cara? De estilo, né? Tá sempre impecável. Então, nossa, foi muito curioso. E eu corri atrás de saber dessa história e, né, é uma super história, essa questão do rosa, né? Vários fatores ali, né? Vários fatores. Quem mais, assim, a gente falou aqui bastante do Beckham. Quem são outros caras que você, quando vai fazer uma pesquisa de moda, assim, de referências, né, de looks, sei lá, 2, 3 caras que você fala, esse cara é muito estiloso. Podem ser brasileiros, americanos, europeus, pode ser de onde quiser, mas caras que você fala, esses são... Poxa, o Pedro Corula, que eu estive lá ontem na alfaiataria dele, e, poxa, nossa, se eu admirava antes, admiro mais ainda, inclusive um abraço, Pedro, obrigada por ter me recebido lá. Poxa, ele tem um estilo, assim, que é dele, é o que a gente estava conversando ontem lá. Débora, eu não fico olhando muito para os outros, não. Eu não sigo muita tendência, nem muita coisa. Não, eu faço aquilo que me dá vontade, que é o meu estilo, né? Eu imprimo o meu estilo. Então, quem gosta, gosta, né? Vai comprar aqui comigo. Quem não gosta, tudo bem, tem o direito, né? Então, assim, poxa, ele é uma referência aqui no Brasil para mim. E Nossa, vale a pena seguir. Deixa eu até relembrar aqui qual que é exatamente. É Pedro Corula, que eu acho que tem 2 L's. Tem 2 né? L's, isso. Então, ó, galera, no Instagram, Pedro Corula com 2 L's, alfaiataria. Isso. E o que eu acho sensacional nele, ele é tipo meio que o Zeus brasileiro, porque ele tem um barbão, um cabelão meio grisalho. Ele é todo estiloso. Tá ligado, velho? Ele tem uma autenticidade, sabe? Que é genial, assim. Ele realmente... Débora, eu lancei agora a camisa de seda masculina. Tipo, e aí, poxa, camisa de seda masculina, né? Às vezes o homem já olha assim, seda? Pro homem? Poxa, e ele lança e usa e fica lindo, sabe? Então, eu gosto muito. Mas, de pessoa, assim, não tenho nenhuma, assim, muito específica. Eu gosto muito de pesquisar os influencers italianos. Nossa, então, a galera da Pitti Uomo, que inclusive aconteceu agora, né? Então, eu fico ali pesquisando eles, porque pra mim a Itália é referência. Não, é isso aí que você falou, cara. Às vezes eu tô rolando o feed assim, eu vejo um look e falo assim, mano do céu, que estilo. Daí eu vou ver italiano. Italiano, é impressionante. Não, e algo muito curioso, eu tava observando a Pitti Uomo e eles começaram a usar os lenços. Não sei se você reparou no pescoço. Cara, como é bonito, lança no pescoço. Lindo. E aí quem vem e lança? O Pharrell com a Louis Vuitton. No desfile. Cara, então assim... 2 peças que eu tô louquinho pra usar, cara, mas inspirado em Bridgerton. Mais colete colorido. Nossa, lindo. Porque eles, naquela época eles tinham a moda, a camisa costumava ser branca, os ternos mais sóbrios, mas o colete eles colocavam muita textura, não sei o quê. Só que daquele negócio, né? Putz, a gente tá praticamente para entrar no inverno, hoje é dia 20, começa acho que daqui a pouco o inverno, daqui a, sei lá, uma semana. Mas tá muito quente. E a outra é o lenço, que também, mano, com a camisa aqui. Mas tá difícil, cara, porque o inverno tá demorando pra chegar esse ano. Demorando muito, muito. Cachecol, eu amo cachecol. Eu também tava, a gente quer usar as roupas de inverno, e cadê o inverno? Cara, então... É difícil, aqui é difícil mesmo. Mas as referências italianas, pra mim, eles lançam, pode saber. Nossa, a calça Gurkha, né, que é aquela que tem o ajuste lateral. Maravilhosa. Sensacional.
E o que eu acho que os italianos conseguem fazer de uma maneira com muito sucesso é, você olha o cara com aquele look, a impressão é que realmente é uma coisa natural dele. Natural. Tipo, que o cara não tá forçando, que o cara não colocou a peça pra tirar uma foto. Nem sei, às vezes o cara até fez, mas quando você olha, parece que você fala, putz, esse cara realmente vai na padaria, eu ele vai andar de nasci assim, bicicleta. eu cresci assim. Você pensa isso, que o cara nasceu daquele jeito, sabe? Isso, mas Eu não sei se é linguagem corporal, eu não sei. Qualquer dia eu preciso pensar direito o que é, mas você fala, caramba, velho. é muito natural deles. Eles já nasceram, mas eu acho que realmente, já nasceram ali naquela atmosfera, né? E quando eu morei em Madrid, foi exatamente isso que eu observei. Falei assim, poxa, mas foi minha primeira viagem internacional, então, assim, eu não tinha tanto essa noção. Falei assim, meu Deus, os homens, eles se preparam mesmo para vestir e fazem um verdadeiro desfile. Cara, aliás, isso é até uma ignorância minha. O podcast da semana passada que eu gravei com o Rafa Mendonça, um personal stylist assim, incrível. Eu fiz uma pergunta para ele, que ele tá falando das viagens, onde é que estão os homens mais bem vestidos do mundo? Eu comentei sobre esse debate Inglaterra, né? Sim. Porque os ingleses são muito vestidos, Isso. italianos, franceses com aquela coisa mais sedutora, mais artística. Para minha surpresa, ele respondeu Madrid. E eu conheço muito pouco sobre a moda da Espanha. Uhum. E você também está falando da Espanha. Isso. O Alberto Solon, um amigo muito querido, também está morando lá na Espanha. Então, admito que isso é uma ignorância minha. Conheci muito pouco sobre a moda espanhola. Uhum. Vou pesquisar mais. Conheço. Inclusive porque a Espanha já foi referência em moda, né? Historicamente. Né? Historicamente era a Espanha que ditava. Então, assim... e tem o Museu da Moda lá, inclusive, que é riquíssimo. Quando eu fui, eu não consegui visitar, ele estava semi-fechado. Tinha só uma parte aberta, porque era férias, e aí eles fecham algum tempo. Mas eles têm uma ligação com a moda muito rica. Por exemplo, o El Corte Inglés, que é um shopping gigante lá, tradicional da Espanha, todos os meus professores do curso foram personal shopper lá. Porque lá, o shopping, ele disponibiliza esse serviço gratuitamente para os clientes. Legal. Então, você chega lá no shopping e fala, eu quero um personal stylist, um personal shopper para me acompanhar. E o shopping disponibiliza. Aqui, será que no Brasil? Eu já ouvi falar, mas eu não tenho certeza que o Iguatemi tinha. Você sabe que agora eu fiquei na dúvida? Será que tem aqui nos shoppings de... eu vou pesquisar. Eu vou me dar duas lições de casa. Vou pesquisar isso. E vou estudar mais moda espanhola. 2 lições de casa para mim mesmo. Isso aí, muito rico. Ô, Débora, e fala também sobre a sua viagem aqui para São Paulo, que você, que nem você disse, você bateu esse papo maravilhoso com o Pedro Corula, e você vai também estudar alfaiataria com o Vini Monteiro. Vini Monteiro. Vini, abraço. Aliás, o Vini já gravou aqui, senhores, para falar especificamente sobre camisaria. E ele vai gravar de novo semana que vem. Eu convidei ele para falar sobre alfaiataria para complementar. Sabe tudo, cara. Tudo. E ele lançou... Eu não vou falar um produto que ele lançou muito legal, que ele vai trazer para mostrar para vocês. Não vou dar spoiler, mas fala. Então, quando eu assisti o podcast do Vini, eu falei assim, poxa, esse cara tem muito conhecimento. Ele deu uma aula, né? Eu anotei páginas e páginas da aula que o Vini deu aqui. E a minha busca, Pedro, por conhecimento, ela é constante. Porque quem trabalha com moda não pode ficar para trás. A gente tem que se atualizar o tempo inteiro, porque as coisas mudam, né? A moda é muito cíclica e ela muda muito rápido. Então, a gente tem que estar à frente. E como dentro da minha consultoria que eu faço, eu tiro um tempo ali para o cliente viver a experiência do sob medida. Então, não é dentro do personal shopper. O dia de personal shopper é um dia. E o dia do sob medida é outro. Porque o tempo, eu tenho que sentar ali com o cliente. Então, eu mostro os tecidos, explico sobre gramatura, o que é um tecido de 100, o que é um tecido de 120, um de 180, um de 240, as melhores marcas. Então, eu passo uma tarde ali, um dia ali com o cliente, vivenciando a experiência do sob medida, que é um mundo encantador. O mundo da alfaiataria masculina é lindo demais. Eu me emociono, inclusive. E é um mundo à parte, que a gente tem que ter conhecimento. Então, eu preciso ter um conhecimento técnico para apresentar o melhor para o meu cliente.
Pra também não acontecer de, poxa, não, isso aqui não tá legal, vamos pra esse lado, né? Às vezes o cliente cai em ciladas também que, Sim. né? Então, eu tenho que direcionar ele ali. Então, busquei o Vini, entrei em contato com ele e eu vou fazer uma imersão aí com ele em camisaria e em alfaiataria. Nossa, que demais, cara. Porque aqui a gente tem, lá em BH, em Minas a gente não tem. São pouquíssimas, a gente conta nos dedos as alfaiatarias, sabe? Nossa, então, aliás, fica aí para quem está assistindo, para quem mora em Minas, para quem tem vontade de empreender, gosta desse universo da alfaiataria. Porra, olha que oportunidade, né? Porque, um estado que nem o de Minas, né? Tão grande, tanta gente, um estado muito próspero, cara, velho. E precisa, assim. O mineiro, ele é desconfiado, né, Pedro? Mineiro é desconfiado. A gente ali vai, deixa eu ir conhecendo e tal. Então, eu sou uma das únicas que trabalha com consultoria de imagem masculina em BH. E mulher, né? Porque muita gente me pergunta, poxa, mas você trabalha com homem? E aí, como é que é isso? As pessoas, às vezes, olham até com... me perguntam se eu já tive problema. Eu falo assim, gente, nunca tive. São clientes, é profissional. Da mesma forma que tem médicos que atendem mulheres. Exatamente, cara. Né? Então, assim, não tem... É muito natural pra mim. E eu fico amiga das esposas dos meus clientes, elas fazem a consultoria, então eu, tento criar um ambiente melhor possível, né? Então, assim, os mineiros, eles precisam realmente ter mais conhecimento ali, que em Minas a gente tem esse trabalho, que é incrível, né? E eu estou levando muitas novidades para Minas na alfaiataria masculina. Aí sim. Em primeira mão. Muito bom. Levando as novidades para Minas e trazendo aqui para São Paulo, cara. Não, olha só, cara. Aí sim. Débora trouxe um cafezinho para nós e, principalmente, doce de leite. Nossa, hoje eu já vou pegar um queijinho, comprar um queijo. Já vou sobremesa da garantida. A sobremesa de hoje. Pô, Débora, eu queria te agradecer demais a presença aqui no podcast. Um papo muito legal, trouxe várias reflexões aí que, as pessoas, eu acho que vale a pena fazer que nem você. Quando assiste um podcast assim de moda, pega um papelzinho e vai anotando as coisas, porque a cabeça é fácil você esquecer, mas quando você anota, e são as pequenas informações, a história do Napoleão Hill, sabe, tipo, o negócio do museu na Espanha, da moda, e daí a história do Luís XIV, e são as informações que, no fim das contas, elas vão construir o nosso repertório. Então, eu acho que para quem trabalha com moda, ou para quem é apaixonado por moda que está assistindo, cara, esse episódio é daqueles que é para ter preenchido ali muitas páginas de um caderninho. Obrigada. E eu queria, então, te agradecer, né, pela presença, obrigado pelos presentes, e parabenizar pelo seu trabalho, cara. Acho muito, muito bacana isso, inspirador isso que você faz de se aprofundar, sempre querer conhecer mais, sabe? Nunca ficar mais, buscar professores, vou aprender com o Vini, vou estudar, vou fazer um curso, porque é isso, cara. Eu acredito que a gente sempre pode estar aprendendo com alguém, né? É uma troca. Não é porque eu estou me tornando referência em atendimento masculino, em consultoria masculina, que, poxa, acabou, não posso aprender. Né? Até com o Pedro mesmo, ontem, ele falou assim, não, eu também aprendo com você, mesmo eu sendo mais velho, mesmo eu tendo anos de experiência, né? É uma troca. Então, eu acredito muito nisso. E no poder do estudo, sabe? Eu tenho muita vontade de dar aulas também, para não deixar a graduação morrer, porque tá morrendo. E isso é muito sério, né? As pessoas hoje querem fazer faculdade, estudar, né? E eu tenho a pretensão, quero fazer mestrado para dar aula. Dou palestras também em empresas, treinamentos. É uma parte que eu gosto muito, muito mesmo. Então, eu não canso de buscar, não canso. Para mim, e o mundo da moda é infinito, né? Sempre tem alguma coisa para aprender. Mas é em todas as áreas, né? Sim, em todas as áreas. Então, a gente tem que buscar realmente o nosso diferencial. E o diferencial, gente, é estudando. Sem preguiça. Vai pegar um livro, vai ler, vai estudar, vai procurar professores, pessoas sérias, renomadas, né? Que têm conhecimento profundo. Que aí é sucesso. E manda uma DM para conversar, porque às vezes parece, tipo, fica... Não.
quase todo mundo adora ensinar. Quando você pergunta, pô, eu queria saber mais, às vezes você acha que a pessoa, não, pô, tem muito seguidor, ou não sei o que, não vai te responder. Mas não, cara, as pessoas gostam de ensinar, então manda uma mensagem. Exato, e surpreenda-se, porque eu me surpreendi aqui em São Paulo, né? Eu entrei em contato com essa galera, mas entrei, falei assim, poxa, o não eu já tenho, eu vou atrás do sim. Maravilhoso. Né? Então, Débora, obrigado mais uma vez. Vou deixar de novo aqui, é o @Débora com H no final. Isso, Avelar S. Débora Avelar com S no final. Isso. Com H depois do Débora e com S no final. Isso aí. Então, brigadão. Foi um prazer fazer esse papo contigo. Obrigado aqui para a equipe também, para o Sivers, para a Bá, a Ruth e o Eric estão de férias, vão voltar semana que vem. E, claro, né, um agradecimento especial para todo mundo aí que está prestigiando o nosso Moda Masculina Podcast. Isso aí. Grande abraço e até a próxima. Obrigada.